Informação que nos chama a atenção, que a gente destacou lá no nosso site e a gente destaca aqui no nosso Pinga Fogo na TV, é a condenação do presidente da Câmara, vereador Mário Hosokawa. Lembra do escândalo Paulic, desvio de muita grana da prefeitura e tudo mais? Mário Hosokawa foi condenado também nesse processo aí, né, Márcio? Foi condenado sim, viu, Juliano? Essa condenação ela é recente e o vereador tentou recorrer da mesma, alegando lá um embargo de declaração, que é quando é um tipo de recurso quando o réu diz o seguinte: olha, o juiz deixou de observar tal coisa no processo. O juiz olhou e falou: não, negou até o recurso para o presidente da Câmara. Lembra disso? O escândalo Paulic foi um escândalo que todo mundo tomou conhecimento na época da administração Jairo Gianotto. Estima-se, tá, por valores atuais, que o valor desviado da prefeitura na época, R$1 bilhão. Os caras tratavam o dinheiro da prefeitura como se fosse deles. Como se fosse deles. Entendeu? Por quê? Porque na Câmara não tinha ninguém para acompanhar os gastos. E aí os caras faziam uma farra, tá? Várias pessoas condenadas. O próprio Paulic, ele foi condenado à prisão, foi condenado em 2000, cumpriu pena até 2005. Em 2011 ele foi assassinado. Inclusive, antes de ser assassinado, ele procurou a polícia e falou: ó, os caras com quem eu me envolvi estão me ameaçando de morte. E mataram o cara, porque teve um momento, Juliano, que ele abriu tudo, ele contou tudo, né? E no processo que está em julgamento ainda, tem várias partes em julgamento, teve um julgamento em primeira instância, que ainda cabe recurso para Curitiba e tudo mais, mas nesse processo, quem foi condenado foi o presidente da Câmara, Mário Hosokawa. E nós vamos dar essa notícia com base no que está escrito no processo. Coloca na tela pra gente, Neninho. A equipe do Pinga Fogo teve acesso à parte da sentença do juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, que diz lá, ó, é uma ação civil pública de ressarcimento por danos ao erário. Então, por que é ressarcimento? Já vamos explicando, Juliano, aos poucos. Porque é um crime que já foi há muito tempo atrás e parte dele já prescreveu. Só que a prescrição acontece para alguns crimes, agora para devolver o dinheiro não prescreve, então os caras vão ter que devolver, tá? É o ressarcimento por danos. Olha lá, o Ministério Público do Paraná, a ação é contra Jairo Gianotto, Luiz Antônio Paulic, Ulisses de Jesus Maia Cotsifas, eu já explico qual é o envolvimento do prefeito, Mário Massal Hosokawa, José Rodrigues Borba e Fábio Rodrigues Borba. Aduz que, posteriormente, verificou-se que o réu Luiz Antônio Paulic, juntamente com o réu Jairo Gianotto, então prefeito de Maringá, destinou graciosamente, que presente, hein? Inúmeros valores do erário municipal, ou seja, dos cofres públicos, a autoridades da cidade entre 97 e 2000, atendendo ordem ilegal do réu Jairo, que era prefeito. Temos aí a próxima página, tá? A gente foi pensando alguns dados. Olha só. Consta da alegação contida na inicial que o réu Luiz, então Luiz Antônio Paulic, juntamente com o réu Jairo, desviaram valores do município de Maringá em favor do réu Mário Hosokawa, o que foi viabilizado por meio de repasse em espécie, ou seja, em dinheiro vivo, na quantia de R$15 mil na época, além da integralização do empréstimo particular contratado pelo réu Mário junto ao Banestado, Banco do Estado do Paraná, no valor de R$12.500. Então, além de pegar dinheiro em espécie, o Mário Hosokawa tinha feito um empréstimo no Banestado e quem pagava o empréstimo não era ele, era o gabinete do prefeito. Defende assim o Ministério Público que as condutas perpetradas pelos demandados se moldam no tipo de escrito, que, então aqui está explicando o seguinte, aquilo que eu falei, a questão da punição para devolver o dinheiro não prescreve, tá? Vamos para a próxima página, ó. Na sua defesa, isso aqui é interessante, o réu, o Mário Hosokawa, alega que não tinha ciência da origem do dinheiro. Ele deu a entender o seguinte: eu não sabia que era dinheiro do gabinete. Aí embaixo tem uma colocação, ó. Bem como pontuado pelo Ministério Público,
tá? Beira a ingenuidade acreditar que o prefeito pagaria por pura liberalidade do próprio bolso tamanha quantia. Ou seja, não, o Mário Hosokawa alegou o seguinte, Juliano, eu fiz o empréstimo e aí eu tinha um acordo com o Jairo Gianotto que eu ia ser candidato a deputado e ele ia pagar as despesas da campanha. Então eu fiz o empréstimo e ele ia pagar o empréstimo para mim no banco. Você acha que o promotor diz aqui, ele é muito ingênuo achar que o Jairo Gianotto ia pagar do próprio bolso. Não, usou do dinheiro da prefeitura. Sobretudo, atenção nesse dado aqui, ó, se considerado que a negociata envolveu repasse de dinheiro a diversos políticos, tal qual o senhor Ulisses Maia, então réu no presente feito, e que reconhecendo por via oblíqua a ilegalidade do ato, ou seja, ele percebeu que o dinheiro ia dar ruim para ele, então ele, de forma espontânea, fez o ressarcimento, ou seja, viu que ia dar ruim, o prefeito Ulisses Maia devolveu o dinheiro para a prefeitura. Não, esse dinheiro que usaram lá, vamos devolver, tá? Além disso, vale lembrar, aqui que chama atenção, ó, o valor do Mário Hosokawa lá atrás, vocês viram, né? Era 15 mil e 12.500. Você vai falar, Márcio, mas é pouco dinheiro. Mas na época, o salário mínimo valia R$130. O salário mínimo era R$130 e ele recebeu, então, um repasse de 12,5 e outro repasse de 15. Ele recebeu aí uma grana boa, quase R$30 mil, é isso? 27 mil. É praticamente 10 vezes, né? Hoje, se a gente colocar 1.320, né? Isso. 30 para 1.300, 10 vezes então, mais, né? Você imagina, né? Então, hoje, no valor, o salário mínimo sendo R$1.300, então você imagina quanto teria recebido aí o acusado, que é o vereador Mário Hosokawa, tá? A negociata envolvia as colegas de partido e tal, chefe do gabinete e tudo mais. Aí segue aí a sentença do juiz, olha lá. Diante do exposto, eu julgo procedente o pedido formulado na inicial, ou seja, o que o promotor pediu, eu concordo, eu julgo procedente e condeno os réus Jairo Gianotto, Luiz Antônio Paulic e Mário Hosokawa de forma solidária ao ressarcimento integral do dano, 12.500 mais 15 mil. Esse valor deve ser atualizado. Então, isso é o que diz ali. Mas a gente viu a questão do prefeito Ulisses Maia, que também estava no processo e se salvou de ser condenado porque ele devolveu. Temos lá a sequência também aqui, ó. Olha lá, o réu confessou, o réu aqui é o Paulic, ele confessou que fez a mesma coisa, um empréstimo em nome do prefeito Ulisses Maia, hoje prefeito, ele era presidente da Câmara na época, ele contraiu um empréstimo lá no Banestado, tá? Alega em diligência realizada administrativamente, o réu Ulisses Maia negou a quitação do empréstimo pelo ente público. O que o prefeito disse, ele admitiu que um dos empréstimos foi quitado pelo então avalista Paulic. Então o Paulic era avalista do prefeito e ele fez o pagamento. E depois o prefeito disse que devolveu o valor para o Paulic. Alega todas as parcelas do empréstimo, foi feito em favor. Isso aqui é interessante. O réu Paulic alega que todas as parcelas do empréstimo do réu Ulisses Maia foram pagas pela Prefeitura de Maringá. A Prefeitura que pagou. Tanto é que, aqui embaixo tem ali, ó, o município de Maringá informa que o réu Ulisses Maia promoveu o pagamento de R$72 mil na época. Na época que o salário mínimo era 130, o prefeito Ulisses Maia devolveu para a prefeitura 72 mil que tinha sido repassado para ele através de Jairo Gianotto e Luiz Antônio Paulic. Então a gente percebe que aquele rombo lá de trás, ele é ainda maior, envolve outras pessoas. Como o prefeito Ulisses Maia devolveu o dinheiro na época, então ele não figurou como réu na ação. Ele figurou como réu, mas não teve punição para ele. Já para o atual vereador Mário Hosokawa, está condenado, está com o nomezinho sujo na justiça. Cabe recurso, tá, Juliano? Cabe recurso, evidentemente, desse caso, mas o primeiro recurso que ele entrou, essa é a novidade do caso. O juiz
negou o recurso para ele. Negado o recurso aqui em Maringá. Deve recorrer lá em Curitiba, mas não sei não, né? Se a decisão lá pode ser diferente dessa aqui de Maringá, né, Márcio? É difícil, viu, Juliano? Difícil. Sei que tem algum erro muito grosseiro, mas imagino que não. Então, está condenado aí o presidente da Câmara no escândalo Paulic. Aquele escândalo, todo mundo achou que tinha morrido junto com ele. Não, segue, viu, Juliano? Tanto é que segue que a prefeitura começou a receber o dinheiro dos bens do Paulic. Paulic morreu, mas tinha muitos bens aí. A justiça pegou, leiloou muitas coisas, aquela empresa de água dele, imóveis, e o dinheiro desses leilões estão sendo repassados para a prefeitura. Tá voltando para a prefeitura. Mas não faz nem cosca do que os caras meteram a mão na época. Do tamanho do rombo, né? Agora 12:30. Mandar um abraço para toda a equipe